No nosso quadro de entrevista de hoje, eu converso com o Dr. Márcio Krakauer, médico endocrinologista. Ele que vai falar com a gente sobre a regulamentação da telemedicina no Brasil. Olá, Dr. Márcio, seja bem-vindo à Rádio Justiça e muito obrigada por nos atender. Eu aqui agradeço. Vamos conversar sobre esse assunto tão importante nos tempos de hoje. Muito bem. Só explicando o pano de fundo aqui aos nossos ouvintes, os médicos brasileiros vão poder realizar consultas online, telecirurgias e telediagnóstico, além de outras formas de atendimento à distância. É o que estabelece uma resolução do Conselho Federal de Medicina. É uma norma que abre portas à integralidade do Sistema Único de Saúde para milhões de brasileiros e o texto estabelece a telemedicina como exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e ou lesões e promoção de saúde, podendo ser realizada aí em tempo real ou offline. E bem, é uma novidade que claramente gera muitas dúvidas, Dr. Márcio, a começar pelo maior medo dos pacientes. A distância não interfere na qualidade do atendimento? Bom, é uma análise bem complexa, né? A telemedicina, ela não está aí para substituir a consulta médica como é de praxe. Ela está para complementar, pelo menos no ponto de vista inicial, as possibilidades de atendimento médico. A consulta como ela essa própria resolução do Conselho Federal de Medicina não recomenda, em hipótese nenhuma, fazer uma consulta única e primeira consulta na forma de telemedicina. E sim consultas de pessoas que nós já conhecemos, ou então a tirar dúvidas ou a ver exames ou até mesmo a fazer orientações e também alguns tipos de medicações de resoluções de tratamento que nós até, enfim, de alguma forma já fazemos por telefone ou até por WhatsApp já há muitos anos. Lembre-se que os pediatras, desde sempre resolveram muitas questões simples na forma do telefone, sempre em pessoas que já conhecem. Então, o indivíduo que já fez uma consulta e tem uma febre, tem uma dor, a gente pode lançar mão de tratamentos simples, conhecendo aquela pessoa, através de outras linhas que não uma consulta presencial. É muito difícil a gente saber quais tipos de atendimentos a gente vai conseguir fazer isso por telemedicina, com plataformas, com assinatura digital, com certificação da nossa assinatura, com receitas, e quais os procedimentos que não serão possíveis fazer. Isso é uma adaptação que vai ser feita. Acho que a resolução é boa porque ela vem regulamentar uma parte das coisas que nós já fazemos, que não tem regulamentação, e mais ainda, não tem nem remuneração, né? Essas orientações que fazemos por telefone, WhatsApp, algumas vezes elas são completamente sem remuneração. E eu acho que, se eu puder me estender mais um pouquinho, também acredito que o Brasil é tão grande, com mais de 200 milhões de pessoas, e uma grande parte muito grande do Brasil não tem acesso a uma consulta de qualidade médica. Em muitos lugares só existem enfermeiros ou alguns profissionais de saúde, auxiliares de enfermagem, enfim. É capaz que estes locais consigam dar um atendimento inicial e, por telemedicina, ter uma resolução muito mais completa daquele caso tão distante, como, por exemplo, no Amazonas, nas comunidades ribeirinhas. E, além disso, eu acho que a telemedicina pode, e já é usada, mas pode crescer muito na colaboração de médico para médico. Então, médicos que estão atendendo em locais longínquos, sem acesso a especialistas, poderão ter uma consulta deles mesmos com especialistas aqui da região sudeste ou do sul, que têm mais acesso a essas informações e poderão orientar esses colegas que estão à distância. Então, o ramo da telemedicina pode ser uma coisa é uma coisa muito ampla e não se baseia apenas na consulta médica, né? Em termos cirúrgicos, por exemplo, a robótica já existe, né? Muitos hospitais já utilizam a telemedicina, quer dizer, faz a cirurgia na forma de robô, mas com vários cuidados, com médicos presenciais,
Enfim, existem regras para isso. Sempre pensando na segurança das pessoas que serão atendidas. O senhor tocou num ponto aí muito interessante relacionado às vantagens, né? A telemedicina pode, de fato, ajudar a levar saúde de qualidade às cidades do interior do Brasil, que é tão grande, né? E onde nem sempre os médicos conseguem chegar. E aí, a regulamentação, voltando a falar aqui da norma, ela reforça pontos, né, que também causam preocupação aos pacientes relacionados ao mantimento do sigilo médico, né, garantido aí por meio de gravação, armazenamento das consultas à distância, e também em relação a normas para a realização do que seriam as diversas frentes da telemedicina, né? Então eu queria também falar um pouco sobre isso com o senhor. Existem vários passos para a telemedicina, né? Teletriagem, teleconsulta, telediagnóstico e até telecirurgia. Será que o senhor poderia falar um pouco para nós sobre essas frentes? Eu acredito que é muito importante uma discussão ampla entre os conselhos de medicina. Essa é uma primeira normativa mais macro que foi feita pelo Conselho Federal de Medicina, e muitos dos conselhos regionais de medicina estão um pouco contra, ou então querendo discutir melhor os detalhes de cada atitude. Há um consenso de que se deve rediscutir e a telemedicina não vai voltar atrás. E aqueles que não forem adeptos a ela não vão compreender. É a mesma coisa que a gente falar que a gente vai voltar a conversar por telégrafo ou por telefone fixo. Não volta atrás, a tecnologia só vai à frente. O que é muito importante nesse caso não é só a regulamentação, mas é a normatização de condutas entre os médicos. É algo disruptivo, novo, que merece um grande cuidado. Eu acredito que sempre a segurança da pessoa, em termos de dados, mas também em termos de conduta, é muito importante. A gente tem que preservar as pessoas e a sua segurança médica. E essas frentes todas que você comenta, né, da teletriagem, da telecirurgia, todas elas são possibilidades que já existem há algum tempo e que experiências pontuais já são utilizadas no mundo inteiro. Então é uma questão de a gente trazer para o Brasil, regulamentar e passar a entender como fazer, até para fiscalizar, inclusive, não é? Não basta ter uma regulamentação, mas tem que ter uma fiscalização, porque, de repente, pessoas não hábeis ou não treinadas poderão se passar por médicos e fazer teleconsultas ou teletriagem. Alguns exemplos são muito bons, por exemplo. Existe como mandar imagens do telediagnóstico, por exemplo, de exames de retina, que podem ser feitos por um profissional técnico. Essas imagens são enviadas, então, a um especialista, oftalmologista, em outro local, que faz uma análise dessas imagens e devolve a questão do seu diagnóstico. Então, é muito, muito amplo, não dá para a gente exemplificar qual todas as especialidades podem se utilizar da telemedicina. Já utilizam, eu acredito, de alguma maneira mais simples, mas que a gente vai poder ampliar para o bem das pessoas. E também tem que ter toda uma questão de regulamentação e segurança para não piorar a situação caótica que já é a medicina em nosso país. Com certeza. E só para encerrar e até para fazermos aqui um esforço criativo para que os nossos ouvintes visualizem como isso poderia funcionar na prática, vamos imaginar que tipo de paciente poderia se utilizar dessa vantagem, né? O senhor falou aí, por exemplo, que hoje muitas gestantes e mães de crianças já se utilizam dessas tecnologias, né, em situações ali cotidianas para entrar em contato com o médico. A gente poderia ter, por exemplo, um paciente portador de diabetes, que infelizmente é uma doença crônica e comum no Brasil. Ele tem ali dados de índice glicêmico, peso, batimentos cardíacos, que são dados que são necessários e que ele poderia ali estar à mão para enviar para um médico e transmitindo esses dados, poderia-se aí fazer um monitoramento, né? Sim, isso aí já está sendo utilizado há muito tempo, né? E a gente faz isso rotineiramente no consultório endocrinológico, né? Então, é interessante isso que você está falando. O que nós vamos ter é uma normatização para poder fazer isso com o aval com o nosso conselho. Mas esse tipo de coisa a gente já utiliza no dia a dia, porque os dados dessas pessoas com diabetes, como o teste de glicose no dedo,
uns sensores de glicose já estão disponíveis há muito tempo, né? Então, a nossa vantagem é ter isso normatizado e que a gente possa ampliar, inclusive, o uso disso para o tratamento das pessoas com diabetes. Entendido. Então é isso. A gente acabou de conversar aqui com o Dr. Márcio Krakauer, médico endocrinologista, ele que falou com a gente sobre a regulamentação da telemedicina no Brasil. Dr. Márcio Krakauer, mais uma vez, muitíssimo obrigada por participar aqui da nossa programação. Tá bem, eu que agradeço e fico à disposição, então. Defenda seus direitos. E o Defenda Seus Direitos fica por aqui. Produção, edição e apresentação, Jéssica Vasconcelos. Trabalhos técnicos, Mauro Sérgio, Luiz Alves, Neto Silva, Wellington Araújo e Cino Soares. Coordenação de jornalismo, Uliana Gomes. Secretaria de Comunicação, Supremo Tribunal Federal. Obrigada pela sua audiência, uma ótima tarde a você. E o Defenda Seus Direitos volta amanhã com o tema Trabalho e Previdência. Até lá! A Rádio Justiça apresentou Defenda Seus Direitos.